paz, bom dia, tudo bem com você? Como é que foi sua noite? Você dormiu bem? Hoje nós estamos no 12º dia do nosso devocional Família ao Reino. Vamos para mais uma reflexão? Lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Só até aqui. Olha só que interessante. Aqui Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e disse que iria fazer uma auxiliadora para Adão. Mas logo em seguida, Deus traz a Adão os animais para que ele lhe desse um nome. E depois que os animais estavam com seus nomes, foi que se percebeu que não se achava uma auxiliadora idônea para o homem. Só agora Deus forma a mulher. Há uma pausa entre quando Deus diz que vai fazer uma auxiliadora até o momento em que Deus forma ela. Essa pausa é muito importante, porque é quando Adão começa a gerar autoridade sobre a criação de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Deus diz para o homem ter domínio sobre toda a terra. Vamos lá ver? Capítulo 1, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, essa pausa que tem do momento em que Deus diz que vai fazer uma auxiliadora para Adão até o momento que Deus forma. Então, Deus fala para Adão que vai fazer uma auxiliadora, só que em seguida Deus leva os animais para Adão dominá-los, para Adão dar nome, para Adão gerar uma autoridade sobre aqueles animais e sobre toda a terra. Depois Deus vem e forma a mulher. Esse domínio, essa autoridade, é exatamente o cuidado, o zelo, a proteção que Deus deu ao homem para fazer. Mas aí Deus dá uma ordem ao homem, Adão. Adão porque significa homem criado da terra. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17. Deus dá uma ordem ao homem. Dá a ele o poder do domínio, da autoridade. A pausa termina e a mulher é formada. A mulher que já estava dentro de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus já havia criado a mulher, só não havia formado ela ainda. A questão de ainda não ter se achado uma auxiliadora foi o homem que viu. O verso está assim: para o homem, todavia, não se achava auxiliadora. Agora começa o processo da queda. Ninguém cai de um dia para o outro. São pequenas atitudes, pequenas falhas, pequenos desrespeitos, uma briga aqui, outra ali. E isso dentro de um lar, de uma família, não é diferente. Então, da mesma forma que a queda, até o momento em que Eva traz o fruto a Adão, não foi de um dia para o outro. Houve todo
todo um diálogo, houve toda uma conversa ali. E dentro de uma família não é diferente. Ninguém cai de um dia para o outro. Ninguém quer um divórcio de um dia para o outro. Ninguém chega a um nível de estresse com os filhos de um dia para o outro. Aquilo vai pouco a pouco. Cada dia uma briga aqui, outra ali, uma discussão sem resolver, dormir sem orar um pelo outro, acordar sem orar um pelo outro, você não ministrar sobre a vida dos seus filhos. Então tudo isso vai gerando um processo de queda. E a queda que eu quero falar para você é quando a gente se distancia de Deus. Isso é uma queda. Quando a gente não ministra sobre os nossos filhos e eles acabam absorvendo coisas que não é para absorver, isso é uma queda. Quando a gente se distancia dos nossos cônjuges no relacionamento, quando a gente não tem um bom diálogo, tudo isso é uma queda. O plano original de Deus é ensinar o que é certo e o que é errado, e as consequências da colheita de cada coisa. A serpente era sagaz, ardilosa, mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus já tinha feito. A palavra ardilosa, sagaz, não é algo negativo, e sim positivo. Tudo que Deus fez é positivo. São qualidades como rapidez, uma boa visão, um movimento rápido, uma esperteza. Então, isso são características que a serpente tinha que eram boas, não eram características ruins. A serpente ser rápida não era uma característica ruim, ela ter uma visão boa não era uma característica ruim. Bom, a serpente chega para a mulher, né? A qual disse a mulher: a serpente, antes da queda, tinha a capacidade de conversar. Deus disse a Adão para ele dar nome a todos os animais, e aves, e peixes. Então, Adão ele tinha uma comunicação com os animais. As aves mais altas, que dão os voos mais altos, foi Adão que deu nome. Como que ele chegou até lá em cima? Os peixes, tem peixes hoje que eles não vêm na superfície, eles ficam nas profundezas do mar. Como Adão deu nome a eles? Então tinha uma conversa de Adão para com os animais. Pode não ser essa conversa que nós entendemos hoje, mas tinha uma comunicação. Só não se sabe também se a mulher tinha essa comunicação, porque Deus deu aquela incumbência para Adão dar nome aos animais. Então era Adão que tinha essa comunicação com os animais. A Bíblia não fala se a mulher também tinha essa comunicação. Mas a mulher não se espantou, ela não questionou o fato da serpente estar conversando com ela. Então, se não era algo que a mulher tinha de uma facilidade em ter essa conversa, se não foi isso, ela também não se espantou quando a serpente veio conversar com ela. Ela não se espantou com aquele fato de a serpente estar se comunicando com ela. E assim, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Deus sabia que tanto o homem como a mulher podiam ficar tentados com a árvore do conhecimento. A obediência lhe era tudo, pois os que são tentados, portanto, podem resistir ao tentador. Então, Deus ele sabia que uma hora ou outra, o homem e a mulher, eles podiam ser tentados ali pelaquela árvore. Mas então, se eles resistissem àquela tentação, Deus sabia que eles poderiam resistir a tudo, a qualquer tentação que fosse chegar ali. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Eva citou o que o Senhor havia dito a respeito da proibição, mas adicionou algo: nem nele tocareis. Vamos lá ver? Bem assim. Aqui. A mulher
respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis. Deus não disse para tocar. A ordem de Deus foi para não comer daquele fruto. Quem disse para a serpente que não era para tocar foi a mulher, não foi Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Apresenta a cobiça dos olhos de Eva. E que era agradável aos olhos, a cobiça da carne. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A serpente emprestou seus dons, suas habilidades para Satanás. Não se sabe por quanto tempo a serpente dialogou com a mulher, mas o fato é que o comer do fruto foi a concretização do pecado. Então, aquela conversa, aquele diálogo, toda aquela conversa que a serpente teve com Eva, não foi o pecado. O pecado foi quando ele comeu. Quando ela comeu e deu ao seu marido, ali foi a concretização do pecado. E deu ao seu marido, ao qual comeu com ela. Adão foi um observador de todos esses procedimentos. Eva foi seduzida à tentação pelo engano, mas Adão não foi enganado. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. A consciência de culpa, como consequência do pecado, é o fato de que tinham perdido a envolvente luz da pureza que vestiam os seus corpos. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os que insistem no pecado tecem para si aventais de incredulidade, roupas que só cobrem os seus pecados sem valor. Quando a conexão com Deus é rompida, quando Deus procura Adão e não acha, começa as sentenças. As sentenças recebidas pelo homem e pela mulher afetam não só o relacionamento entre eles dois, mas a relação com Deus e com a natureza. Quando nós estamos no processo de queda, que nós não damos um basta, que nós não procuramos verdadeiramente mudar aquele quadro, começa a vir as sentenças. E muitas dessas sentenças, elas não acabam bem. São sentenças de divórcio, são sentenças de distanciamento de um casal, sentenças de distanciamento do relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho. Essas são as sentenças da desobediência, do afastamento daquilo que Deus quer nos trazer, que é a sua palavra, que é a obediência. Se nós estamos buscando um excelente relacionamento no nosso casamento, com os nossos filhos, temos que ter cuidado para que Deus não precise nos procurar, para que possamos estar em constante conexão com o Pai. Naquele momento, Adão e a sua mulher, eles perdem aquela conexão com o Pai. O pecado faz isso, ele te desconecta do Pai, ele te afasta, ele quebra aquele alinhamento com o Pai. E somos nós que temos que buscar retomar isso. Somos nós que precisamos. Então, que o Senhor não precise nos buscar, mas que nós possamos estar sempre ali, apostos para o que o Senhor precisar. Amém? Que bom que você chegou até aqui. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Aproveita, se inscreve, manda o seu joinha, dá o seu like, compartilha essa mensagem com quem está próximo, com quem você conhece, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho. Compartilha, abençoe também você que está sendo abençoado. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos.
Pai, diante da tua soberania, diante da tua majestade, Pai, nós queremos pedir perdão a ti neste momento. Perdão, Senhor, pelo nosso afastamento da tua presença. Perdão, Senhor, porque temos, Pai, entrado em processos de queda constante, Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada. Estamos entrando, Pai, em processos de queda no nosso casamento, com o nosso relacionamento com os nossos filhos, Senhor. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos te pedir perdão hoje. E que hoje, Pai, o Senhor possa nos dar uma nova oportunidade para quebrarmos, Senhor, estes processos de queda, esses processos de vícios, Pai. Esses processos que nos afastam, Pai, dos nossos relacionamentos dentro da nossa família. Nós queremos te pedir, Senhor, que as tuas mãos poderosas venham sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nos trazendo arrependimento, Pai, que em nome de Jesus possamos, Pai, nos reconectar contigo, nos alinhar com a tua vontade em obediência, em amor e em honestidade. Senhor, nós queremos te pedir que todo laço, Senhor amado, que nós mesmos cortamos com os nossos familiares, que nós possamos hoje repensar todos eles e trazer diante de ti, Senhor, a solução para cada um deles, porque nós sabemos que só há em ti, Senhor, a solução para tudo. Pai, nós te pedimos também que o Senhor não precise nos procurar, que nós possamos estar diante de ti, que nós possamos estar, Senhor, como servos, apostos em ti, Senhor, para fazer a tua vontade, Pai, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor não precise, Senhor, perguntar aonde nós estamos, mas que a nossa conexão contigo, que a nossa ligação contigo seja eterna para a glória do teu santo nome. Nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença, por mais um ensinamento em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.